parar para analisar tudo que Deus tem feito pela gente, a gente se perde facilmente, porque são muitas as bênçãos. Isso em todas as áreas da nossa vida. Deus tem guardado, Deus tem cuidado, Deus tem nos dado toda a assistência necessária para a gente viver aqui abençoados por Ele, em nome de Jesus. Hoje é Santa Ceia, e eu quero trazer para você uma palavra aqui de ânimo, e essa palavra vai servir para você que está pensando em desistir, ou está pensando ou pensou em desistir. E essa palavra também cabe a você também, é para você também que não pensou em desistir, jamais, nunca passou isso pela sua cabeça em desistir, mas essa palavra aqui vai servir como um estímulo para a sua vida, porque a mensagem que vem aqui é do coração de Deus para o seu coração. Você vai já no tema da mensagem, no verso escolhido como base dessa mensagem, você já vai receber esse impacto da palavra de Deus e vai dizer um glória, e já vai dizer assim, já de primeira mão, já entendi, Senhor, já entendi, não precisa nem pregar, já entendi o que o Senhor vai me falar, está me falando nesse momento, quando estamos aqui reunidos como igreja do Senhor. Eu gostaria que os irmãos colocassem para mim aqui, depois eu vou pedir para os irmãos colocar para mim a tradução NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, mas agora pode pôr ali a tradução normal, que os irmãos sempre colocam, né? Lá em Daniel, não precisa abrir sua Bíblia, acompanhe aqui, é melhor, né? Daniel capítulo 12 e o verso 13. Daniel capítulo 12 e o verso 13. Eu gostaria que de vez em quando você desse um sinal aí que você está recebendo, amém? Combinamos assim então? Como é que eu vou saber que você está recebendo o que eu estou falando aqui? É dando um aleluia, dando um amém, levantando a mão, dando um glória a Deus. Você vai correspondendo comigo aqui, ok? Aí eu vou ficar animadão aqui, vou pregar até o final, e a gente vai dar tudo certo, a gente vai ser daqui abençoado, amém? Eu realizado porque entreguei aquilo que Deus deu, né? E você também feliz porque entendeu. Porque é importante, saber, irmãos, olha só, irmãos, é importante que a igreja corresponda com quem está pregando aqui na frente, né, pastor Fábio? É o pastor que prega aqui, os pastores que pregam aqui sabem, né? A importância, porque quando tudo está aquele silêncio, né? E você não vê placa aqui, silêncio, por favor, né? Você não vê aqui, né? Aqui a liberdade, você tem liberdade para dar glória a Deus, para levantar a mão, para sair marchando se você quiser, amém? Corresponda com quem está falando aqui, que aí vai dar tudo certo. A gente se sente realizado e você também fica feliz, e Deus libera a bênção, porque é mediante essa modalidade que Deus opera. Quando a gente manda glória para cima, Ele manda bênção para baixo. Diga assim para o seu irmão, diga assim: meu irmão, manda a glória para cima que Ele manda a bênção para baixo. Essa é a modalidade que Deus trabalha, né? Quando a gente está aquela pessoa muito quieta, muito parado, claro que você está recebendo, mas quando você manifesta alguma reação, isso é maravilhoso. Para quem prega é bom demais, né? Eu já preguei em igrejas que, meu Deus, o silêncio é terrível, assim, é ensurdecedor. O silêncio é ensurdecedor. Consegue me entender, não? Se cair um botão da camisa do pregador no chão, vai deixar meia igreja surda, do barulhão que dá, de tanto silêncio, né? Então vamos dar um glória a Deus, vamos dar um aleluia. Vamos lá então. Daniel capítulo 12, verso 13. Os irmãos podem pôr aqui para a gente. Isso, Daniel capítulo 12, verso 13. Diz assim, só a primeira parte, a parte A do verso: quanto a você, siga o teu caminho até o fim. Amém? Quanto a você, o anjo está falando para Daniel, quanto a você, siga o teu caminho até o fim. Então, se você pensou em desistir, essa é a palavra de Deus, já que bem de primeira mão, assim, para impactar o seu coração. Não desista, vá até o fim. Se você jamais pensou, fica aqui essa palavra de alerta para você: vá até o fim, não desista, amém? Já entendeu, já logo o que Deus está falando aí já? Quem já entendeu? Vá até o fim, O que vai contar é ir até o fim, o que vai valer é aqueles que vão até o fim. Você vai entender isso
ao decorrer dessa mensagem. Eu quero ser bem cirúrgico aqui, bem preciso no que eu vou falar, porque a gente tem a ministração da ceia. O pastor Ricardo vai ministrar aqui a ceia do Senhor. Começar não é difícil, sabia, irmãos? Começar não é difícil, mas chegar até o fim sempre é um desafio. Quem concorda comigo? Começar não é difícil. Agora, permanecer, continuar até o fim é um desafio. E todos nós temos que entender que Ele nos chamou, não para ir até uma certa altura da caminhada, ser alvo das bênçãos, porque nós somos alvos das bênçãos de Deus. O Evangelho é um pacote completo, sempre falo isso. Tem salvação em primeiro lugar, porque Jesus morreu para salvar, não para enriquecer as pessoas, não para dar bens materiais. Isso vem no pacote, né? Mas a morte dele foi para nos resgatar. Ele morreu a minha morte, ele morreu para que eu não morra eternamente. Isso a gente entendeu. Dá um glória a Deus aí. Você entendeu isso? Né? Então a salvação é isso. O plano da salvação é isso. Ele morreu para me salvar em primeiro lugar, e depois aí vem tantas as bênçãos. Então é importante que a gente entenda logo que Ele nos chamou para caminharmos até o fim. Quando será esse fim? Não sei. Eu não sei. Só sei dizer uma coisa, que se for o arrebatamento da igreja hoje, né, nós cessamos aqui a nossa incumbência como igreja, que é para ser, Jesus disse, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Tudo que é para a gente ser em Cristo aqui, nós, no momento que a gente é arrebatado, que a igreja for arrebatada, pronto, a gente não precisa mais agora pregar o Evangelho. A igreja, a dispensação da graça de Deus encerra-se ali. A dispensação, nós vivemos na dispensação da graça de Deus. O que quer dizer graça, pastor? Graça quer dizer favor não merecido. É a misericórdia de Deus em plena atividade, em pleno exercício, para salvar todos os que creem, porque Ele não quer que ninguém se perca. Então a igreja é arrebatada, cessa-se esse período, essa dispensação chamada dispensação da graça de Deus. E daí, pastor? E daí que aí os que ficarem aqui vão ter que pagar um alto preço, para que ainda, pela misericórdia de Deus, ainda Ele vai permitir que uma grande multidão, como disse João, que perguntou, João viu na visão que João teve na ilha de Pátimos, quando ele escreveu o Apocalipse, ele viu essa multidão vindo, com palma nas mãos. E aí ele pergunta para o anjo que estava revelando para ele, disse, quem são esses? Essa grande multidão? Ele disse, são os que vêm da terra, da grande tribulação. Ou seja, então haverá, eu aprendo com a Bíblia que haverá então salvos durante a grande tribulação, durante a saída, quando a igreja sair da terra, logo depois, eu chamo de grande tribulação. A Bíblia chama de grande tribulação, período que a igreja não estará mais aqui. Então, a verdade é que o fim talvez seja ali, para nós, que vamos embora dessa terra, mas para muitos que vão ficar aqui, vai continuar a vida, vai continuar, mas aí, debaixo de uma grande pressão. De primeiro momento, o anticristo vai apresentar uma falsa paz no mundo, mas depois ele vai pressionar as pessoas e ir para cima daqueles que ainda ficaram, né, que confessam a Cristo. E aí será terrível, terrível, terrível a perseguição para aqueles que ainda querem uma chance, porque tem pessoas que ficaram, sabem do plano da salvação, sabem que só Jesus é a entrada, é a porta de entrada no céu, e aí eles vão fugir para todo lado, se esconder, dar um jeito, dar um baile e tal, né, para poder escapar da pressão do inimigo. E ele vai para cima, ele vai, né, e aí a igreja já está na glória, e o fim para muitos, né, para toda a igreja do Senhor foi ali, a partir do arrebatamento da igreja. Queridos, olha só, por que Paulo, ou melhor, por que aqui nós estamos diante dessa palavra, e eu escolhi essa palavra? Por quê? Vá até o fim. Por quê? Por quê? Por que o Espírito Santo falou essa palavra no meu coração? Deixa eu te mostrar aqui, aí os irmãos colocam para mim, é a tradução NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Os irmãos colocam para mim lá. Tá? Pode pôr aqui Hebreus capítulo 12, verso 1. Nós vamos ler até o verso 3. Hebreus capítulo 12 e o verso 1. Deixa eu definir para você aqui o que é fim. Significa conclusão, término, remate, desfecho.
limite, lugar ou momento em que cessa alguma coisa. Isso é fim, né? E agora eu escolhi essa temática, esse versículo, tu porém vai até o fim, porque nós vamos entender agora à luz da palavra o porquê disso. Vamos lá, os irmãos estão na terra, queridos? Olha só, assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor, portanto deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuamos correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Amém? O que eu entendo aqui? Que nós fomos chamados, num sentido figurado, simbólico, para nós entender, isso é bem claro aqui nessa tradução, que todo crente em Jesus, ele foi chamado como se fosse para uma maratona, uma corrida. Vem para Jesus, vem para uma corrida, em outras palavras. Vem para uma corrida, mas Jesus está com a gente, essa corrida. E muita gente vai se agregando, muita gente vai chegando para essa corrida. E aí, irmão, essa corrida, ela tem um ponto de partida, como também deverá ter um ponto de chegada. Como eu disse aos irmãos aqui, o começo é fácil. O difícil é se manter sempre nesse desafio de continuar, porque é um desafio. Todo dia você tem que derrubar um gigante. É leão, é urso, é gente se atravessando de todo jeito, é os Tobias e Sambalates da vida, é os fariseus que se levantam contra a tua vida. É uma guerra travada para você se manter firme ali no desafio de continuar essa corrida rumo à chegada. A chegada pode ser o arrebatamento no coletivo, porque aí a igreja toda vai sair. Chegou, pronto, chegou o final, a igreja vai sair. Mas a chegada também pode ser individual. Pastor, agora não fala isso que vai me arrepiar aqui. Mas é o sério, é a realidade da vida. Para muitos a corrida já encerrou. Viveu 10 anos servindo a Deus, de repente foi chamado para a eternidade. Pronto, a corrida cessou para ele. Agora, o que a Bíblia diz? Aí a gente vai ler lá em Apocalipse capítulo 2, verso 10, o Senhor dizendo assim, ó: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, ser fiel até o fim, e dar-te-ei a coroa da vida. Olha só que coisa linda, é proposto uma carreira, nós temos que continuar, porque tem uma coroa, tem um troféu, tem um prêmio. Amém? Volta aqui para mim aqui. Os irmãos, voltam aqui, Hebreus capítulo 12, isso. Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor, portanto, deixamos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos continuemos, está vendo, irmãos? Continuemos correr, sem desanimar a corrida marcada para nós. Que coisa linda isso aqui. Olha só, se a gente for para a Bíblia e ver os personagens da Bíblia, eu vejo um homem que nem Davi, por exemplo. Deixa eu dar aqui um exemplo para você. Davi, por exemplo. Davi, ele era um menino, trabalhava para Saul. Um certo dia, cuidava do rebanho do seu pai, das ovelhas do seu pai. Um dia, o seu pai o chamou e disse: os teus irmãos estão na guerra, os filisteus estão afrontando o povo de Deus, o povo de Israel, e os teus irmãos foram para a guerra com o rei, com o exército. E eu gostaria de saber como é que eles estão lá, e também que você levasse alguma coisa para eles lá, porque eles estão lá na guerra. E aí Davi foi para a guerra. Davi foi lá na guerra, lá na frente de batalha, levar alguns mantimentos para o seu irmão a pedido do seu pai, e também para saber deles como é que eles estavam, porque eles ficavam dias fora de casa na frente de batalha, na espreita para o inimigo não pegar eles de surpresa. Eles ficavam de prontidão, todo o exército de prontidão, frente a frente, muitas vezes por dias. E aí Davi chegou lá bem no momento crítico, que estavam os dois exércitos, os filisteus para um lado, Israel para o outro lado, e eles de frente a frente, todos batendo no escudo, de frente a frente, pronto para a batalha. Quando de repente, no meio da multidão dos inimigos,
abre-se um espaço, lá vem uma pessoa destacada, diferente dos demais soldados, um homem gigante de quase 3 metros de altura. E aquele homem veio batendo no peito, na frente dele vinha o seu escudeiro, um outro soldado levando um escudo, batendo no escudo, fazendo barulho para apavorar todo mundo. E aquele homem, aquela multidão saiu, os soldados saíram, abriram espaço, aquele homem de todo tamanho veio em direção a Davi, parou na frente dele e começou a insultar o povo de Deus. E Davi começou a ver aquilo ali. E daqui um pouquinho Davi disse: quem é esse homem aí que está afrontando o homem? É o povo de Deus, o exército do Deus vivo. E aí, meu irmão, os irmãos dele tentaram por tudo quanto é lei: vai para lá, sai daqui, você é o menor da casa, vai para lá. Tentaram, porque todos, na verdade, todos, inclusive os irmãos de Davi, todos os soldados israelitas estavam acovardados. E eles tentaram fazer que aquele jovem que se encheu de coragem, que era Davi, que chegou a perguntar: mas quem é esse aí que está afrontando o exército do Deus vivo? Quem é ele? Quem é ele? E por 40 dias esse homem vinha todos os dias afrontar. E quando Davi meio que se propôs em lutar contra ele, perguntou, porque aí os soldados falaram: olha, o rei prometeu que quem lutasse contra esse homem, a casa do seu pai seria isento de impostos, e ele dá a sua filha para casar ainda, quem vencesse esse gigante. Davi escutou isso, irmão, e ficou animado diante daquela situação. E também o que mais animou Davi foi que, por que aquele homem estava afrontando o exército do Deus vivo? Jamais isso se admitiria, jamais ele admitiria isso. Por que isso? E ninguém faz nada. E de repente, quando ele se encheu de coragem e propôs para lutar, os irmãos olharam para ele e tentaram de todo jeito desbaratinar, tirar ele dali. E Davi, irmão, isso chegou no ouvido do rei Saul. O rei Saul chamou Davi para uma conversa e disse: estás disposto a lutar? Mas tu é muito jovem ainda. Ele disse: não, eu vou. Esse homem está afrontando. Saul pegou as suas armas, pôs sobre Davi. Davi tentou, mas não pôde, tirou as armas e lá foi Davi. Então, tentaram de tudo desestimular Davi, tentaram de todo jeito barrar Davi. E eu vejo nessa história de Davi, nesse pequeno episódio aqui, porque a história de Davi é muito extensa, eu vejo nesse pequeno episódio a coragem e aquela determinação que todos nós crentes temos que ter. Não, eu vou para cima, não importa, ele é maior, ele é grande, todo mundo está desanimando, todo mundo está amedrontado. Não, eu vou para cima, irmão. Essa é a força que nós temos que ter, amém? Ou seja, vai para cima, corre, continua. Davi foi para cima, ou seja, continuou. E nós temos que continuar. Deus não quer, porque a grande questão é que diante das situações que se apresentam na nossa vida, muitas vezes a gente para, irmão, a gente fraqueja, a gente dá aquela brecada, e Deus não quer. Olha o exemplo de Davi, vai para cima. Ah, mas pastor, todo mundo está amedrontado, meu Deus, é muita pressão, pastor. Vai para cima, não para, não desista. Pastor, na minha casa todo mundo me bota para baixo, pastor, os meus amigos, as pessoas que me conhecem, eu converso com todo mundo está me desestimulando, todo mundo está me pondo para baixo, pastor. Vai para cima, meu irmão, continua, meu irmão. Não é aquele que desiste. Davi poderia, diante daquilo ali, dizer: não, tá tranquilo, eu saio. Todo mundo amedrontado, então não tem o que fazer, eu saio. Mas ele disse: não, esse homem não pode contra o povo de Deus, amém? E continuou. Então eu vejo em Davi essa força poderosa, essa garra como um soldado, como um homem de Deus, como uma pessoa chamada por Deus para não desistir, para não parar, amém? Esse é o exemplo que nós podemos pegar para a nossa vida e seguir. Glória a Jesus. Agora, olha só, você de repente poderia perguntar: pastor, mas eu devo ir até o fim, porque se eu chegar até o fim eu tenho coroa. Jesus falou que aquele que for até o fim vai receber a coroa da vida. Se eu não for até o fim, eu não sou premiado. Se eu não for até o fim, eu perco até minha salvação, porque Jesus falou: aquele que perseverar, complete, até o fim, será salvo. Então, tudo está na perseverança, na continuidade, ir até o fim. E aí você de repente poderia perguntar: mas por que eu devo ir até o fim?
E aí eu te dou algumas razões aqui, rapidinho, à luz da palavra de Deus. Olha só, por que devemos ir até o fim? Em primeiro lugar, porque esse é o objetivo da nossa chamada. Foi o que eu citei aqui, Mateus capítulo 24, verso 13. Jesus disse: e aquele que perseverar até o fim será salvo. Então perceba comigo claramente, por que eu devo permanecer até o fim? Para mim ser salvo, em primeiro lugar. Amém? Por que eu devo, segunda razão, por que eu devo permanecer até o fim? Eu devo ir até o fim, porque melhor, Eclesiastes capítulo 7, e o verso 8 diz assim, ó: porque melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Está vendo? Porque eu sei que o que me aguarda na eternidade, a Nova Jerusalém, o que Deus preparou para mim, irmão, é muito mais glorioso do que tudo que eu vivo aqui, amém? A gente se alegra com esses louvores aqui, são arrebatadores, né? Esses louvores aqui nos jogam para perto de Deus, muitas vezes a vontade de sair saltando ali, pulando, né? Igual aqueles bezerros pequenos quando abre a estrebaria, né? Saltando, corcoviando, dando pulo, dando glória a Deus, porque de tanta alegria que a gente sente no coração, presença do Espírito Santo, presença de Deus na vida da gente. Agora imagina, tudo isso é muito pequeno, não dá nem para comparar, não dá nem para comparar o que Deus tem reservado para nós. Meu Jesus. Outra razão, a terceira razão aqui, por que devo ir até o fim? Porque aquele que há de vir virá e não tardará. Hebreus capítulo 10 e verso 37, olha só: porque aquele que há de vir virá e não tardará. Ou seja, deixa eu entender isso aqui, Ele está vindo ao meu encontro e eu não posso desistir de ir ao encontro dEle. Quando você ingressou na corrida, meu irmão, nessa carreira, como disse Paulo, você está indo de encontro a Ele, é Ele que vai te premiar, é Ele que vai dizer: servo bom e fiel, fosses fiel no pouco, na corrida perseverasses, sobre o muito eu te colocarei. Ora, massura me candarevas. Meu Jesus, que coisa linda. Apocalipse capítulo 2 e verso 10 e também Apocalipse 22 e 12. Há uma outra razão aqui para a gente ir até o fim. Porque no fim seremos recompensados. Tudo isso aqui está na Bíblia. A gente está só encaixando as peças, amém? Tudo isso aqui está na Bíblia, irmão. Se você lê a Bíblia, por isso que é importante você ler a Bíblia em casa. Tudo isso aqui está na Bíblia. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Continue, que coisa maravilhosa. Agora outra pergunta aqui para mim, correr agora contra o tempo aqui, olha só. Outra pergunta: o que é necessário para chegar até o fim? A primeira pergunta foi: por que devemos ir até o fim? E a segunda pergunta é: o que é necessário para chegar até o fim? Aí eu quero mostrar para vocês aqui, eu gostaria que os irmãos colocassem para mim aqui, Hebreus capítulo 12, para todos acompanhar aqui, Hebreus capítulo 12, o que é necessário para chegar até o fim? Pergunta o que, pastor? Olha só, deixa eu mostrar para você aqui, cadê os irmãos? Estão aí? Hebreus capítulo, glória a Jesus, Hebreus capítulo 12, verso 1, outra virada e vai dar certo agora, aí, olha só, o que eu devo fazer, o que é necessário para chegar até o fim? Olha só, aqui ó, assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor, portanto, deixemos e o pecado, está vendo o que é necessário? O que é necessário para eu chegar até o fim? Deixar os embaraços, o pecado, tudo que nos atrapalha. O que está te atrapalhando, meu irmão? Na corrida você não pode correr com muita coisa. Quem vai correr uma maratona, o máximo que leva é um negocinho de água, né? Coisinha de água, uma vasilhinha pequenininha, não pode levar uma bombona de 20 litros. A não ser que combina com o maninho aqui, ele vai com o carro atrás, né? E para num lugar e tal, ele serve água para você, o nosso irmão que trabalha com água mineral, né? Então é tudo combinado, mas você em si não pode carregar muito peso para não dificultar, amém, a sua corrida. E outra, você tem que correr. Tem aqueles que saem na disparada, já viu a maratona? Quem já viu a maratona de São Paulo aí, né? Tem uns que saem numa corrida,
numa corrida, de repente lá no meio, não sei tantos metros, tantos quilômetros, lá já está assim, ó, correndo assim, já com muita dificuldade, pessoas ali correndo na lateral, tentando ajudar, que ele está quase já perdendo as forças, e tem aquele que começa assim, irmão, ó, tranquilinho assim, ó, de boa, tranquilinho, ele vai até o fim, aquele que começou muito na pressão, daqui um pouco ele desiste. Então, não deixe que nada atrapalhe a sua corrida, o pecado que se agarra, olha só, o pecado que se agarra firmemente em nós. Isso aqui é muito sério, essa tradução que é linda, né? O pecado que agarra firmemente em nós, porque tudo leva a gente, essas coisas levam a gente a desanimar. Então não fique buscando adereços, coisas, muitas coisas, porque isso vai te atrapalhar. Bom é que você olhe somente para Cristo e seja livre dessas coisas. O que está te impedindo, o que te impede, meu irmão? Pastor, ainda tem algumas coisas que eu preciso me libertar. A verdade é que todos nós precisamos, claro, uns mais, outros menos. É aquilo que Paulo disse lá em Filipenses: aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ou seja, nós estamos em constante aperfeiçoamento. Deus está trabalhando em nós. Se fôssemos pôr uma placa aqui, estaria escrito em obras, amém? Porque nós estamos em obra, Deus está trabalhando em nós e através de nós. A verdade é que Deus só vai trabalhar através de nós quando trabalhou já em nós, amém? Esse é o processo. Agora a gente não pode deixar que nada, não deixe que nada, permaneça correndo, firme, irmão. Você começou a corrida. Quem desiste não vai receber o troféu. Quem desiste não vai a lugar nenhum. Quem desiste vai ser perdedor. Quem desiste, irmão, não vai receber o aplauso. Nós temos que ir até o fim. Agora, Filipenses capítulo 3 e verso 14, os irmãos podem pôr para nós ali. O que é necessário para chegar até o fim? Primeiro, deixar os embaraços atrapalhos. Segundo, prosseguir. Vamos lá, irmãos. Prosseguir para o alvo. Deixa eu ler para vocês aqui, ó. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Está vendo? Então eu tenho que prosseguir, porque há um prêmio. Prossigo para o alvo pelo prêmio, está vendo? Da soberana vocação em Cristo Jesus. Começou, não pare. Sabe o que Pedro chega a dizer nas suas cartas? Pedro, que andou com Jesus, sabe o que ele disse? Porque ele viu ao longo da sua caminhada com Jesus, ele viu muitas pessoas desistindo. Se você for ler lá em João capítulo 6, quando Jesus disse: eu sou o pão, o pão que eu dou é a minha carne, todo mundo se escandalizou. Um monte de gente saiu, inclusive os discípulos falaram: Senhor, eu quero só falar uma coisa para o Senhor aqui. O pessoal lá da direita, da esquerda, atrás, lá estão saindo, tem só esse pouquinho aqui. E Jesus falou assim: se vocês quiserem ir também, pode ir, fica à vontade. Aí Pedro, o mais ágil ali no meio, pegou e disse: Senhor, para quem iremos nós, se és tu que tens a palavra da vida eterna? Amém? Ou seja, não tem para onde ir. A verdade é que nós temos que prosseguir, continuar em Jesus para ser vencedor. Estou sendo bem redundante aqui, mas é isso mesmo, para impregnar na sua alma. Porque aquele que vai e desiste, aí entra o que Pedro disse. Eu me lembrei agora que deu um branco aqui. Pedro disse assim, ó: aquele que começa, que abraça a fé e deixa, Pedro disse assim, ó: mas antes não ter conhecido o caminho do que conhecer e se desviar dos mandamentos de Deus. Porque Pedro viu essa multidão lá abandonando Jesus, ele disse assim, ó: mas antes, ele vai escrever a carta aos irmãos da dispersão, ele disse assim, ó: mas antes não ter conhecido do que conhecer e se desviar dos santos mandamentos. Aí ele disse assim, ó, aí ele cita um provérbio, ele disse assim, é como diz um provérbio: o cão voltou ao seu vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Ou seja, não pode voltar, não tem volta. Conheceu Jesus, tanto é que Paulo foi tão apaixonado por Jesus que ele falou assim, ó: eu me sinto prisioneiro de Cristo, disse Paulo. Que coisa linda, amém, queridos? Agora, para a gente finalizar aqui, olha só. Os irmãos podem pôr para mim lá, 2 Timóteo capítulo 4, verso 7.
2 Timóteo capítulo 4, verso 7, o que é necessário para chegar até o fim, deixar os embaraços, deixar tudo aquilo que nos prende, prosseguir, e em terceiro lugar, combater o bom combate, ou seja, lutar contra tudo e contra todos que querem nos afastar de Deus. Todos, pastor, sim, até mesmo pessoas que vêm tentando te afastar de Deus, porque existem pessoas, na época que Jesus caminhou por essa terra, muitos fariseus seguiam Jesus, estavam embrenhados no meio da multidão, para desmotivar e despregar tudo aquilo que Jesus pregava. Tentavam de todo jeito fazer que as pessoas que ouviram o sermão de Jesus, logo depois, desacreditassem. Então, existem pessoas assim, mas mesmo que tenha pessoas que queiram que você pare, que estão só perseguindo você, tentando contra a tua vida, para você parar, negar a sua fé, parar na fé, não desista, vá até o fim, combate. Paulo disse, combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Está vendo? Acabei o quê? A corrida, a carreira. Então, e guardei a fé. Mas você é com muita luta. Eu quero dizer para você, não quero enganá-los aqui, de forma alguma. O Evangelho é bom, é maravilhoso, é a proposta divina celestial para o homem. Não existe outro meio pelo qual o homem pode ser salvo, a não ser pelo Evangelho de Jesus. Mas o Evangelho é para os valentes, para os decididos, amém? Todos ouvem, todos podem entrar, a porta é escancarada, a porta é aberta, Jesus está de braços abertos, morreu de braços abertos, mas porém, quando se entra no Evangelho, tem que saber que existe algumas observações a serem feitas, não é de qualquer jeito que eu vou chegar lá, amém? Olha só, em quarto lugar, aí entra o que eu falei já, lá em Mateus capítulo 10, verso 22, que diz assim, ó, Jesus falou, são palavras de Jesus, aquele porém que perseverar até o fim, será salvo, amém? Aquele que perseverar até o fim, será salvo, mesmo debaixo de muita pressão. Quando Paulo fala aqui em 2 Timóteo 4,7, combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A gente combatiu um bom combate, isso aqui é guerra. Isso aqui logo a gente entende, o combate é guerra, irmão. É guerra, servir a Deus não é fácil. É fácil, mas não é fácil. Consegue me entender? É fácil, mas não é fácil, porque tem que renunciar todo dia, tem que abandonar as práticas pecaminosas, tem que viver uma vida dentro dos padrões bíblicos, cristocêntricos, celestiais, divinos. Então é fácil, mas não é fácil. Hoje se prega um evangelho muito assim, sem renúncia. As pessoas, não, pode vir, permaneça assim, não tem problema, a tua situação vai levando assim, né? Mas o evangelho de Jesus verdadeiro é assim, a pessoa entra, porque a igreja é um hospital, a igreja é uma oficina, a pessoa pode entrar aqui, pode vir como está. Jesus disse, vinde como estáis, agora permanecer como está, não, porque salvação, vida com Deus, é mudança de vida. É aquilo que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Jesus disse para Nicodemos, um homem fariseu, entendido da lei, lia muito a Torá, os pergaminhos, conhecia do Antigo Testamento, lia muito, sabia de tudo, dos rituais judaicos, mas quando ele foi ter com Jesus, Jesus falou para ele assim, ó, necessário vos é nascer de novo. E ele não entendeu, ele disse, mas eu já com essa idade, terei que entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo. Olha a conversa do homem, né? Jesus falou claramente, não, você tem que nascer da água e do Espírito, nascer de Deus agora. Nós nascemos da nossa mãe, nascimento físico, e agora nós temos que, todo homem tem que nascer do espiritual, de Deus também, amém? Isso é evangelho, mudança de vida, novo nascimento, nova direção, novos costumes, novos hábitos da nossa vida. Tudo aquilo que vinha atrapalhando a vida da gente, tudo aquilo que
ao ler a Bíblia, você descobre, meu Deus, eu era acostumado com algumas mentirinhas. Eu era acostumado, a Bíblia diz, meu Deus, está aqui, João capítulo 8, que quem mente é filho do diabo. Uxe, não, cai fora, não vou mentir mais. Longe de mim, nem aquela mentirinha branca, né? O pessoal fala, é mentirinha branca, pastor, aquela é mentirinha branca. Nem isso, meu irmão, porque quem mente se constitui filho do diabo, diz a Bíblia. Não é eu que estou falando, é Jesus que falou isso. Então, preste atenção, quando Paulo disse, combati um bom combate, ele está falando, olha, vem para a guerra, pode vir. Aqui é guerra intensa, é combate, mas corra, vá até o fim. Ele disse, combati um bom combate, acabei, ele disse, continue correndo, acabe a sua carreira, acabe a corrida, e aí depois, guarde a sua fé. E aí a gente leu aqui em Apocalipse capítulo 2 e verso 10, que aquele que vencer, darei a coroa da vida. A gente leu que haverá um prêmio também. A gente leu aqui em Filipenses capítulo 3, verso 4, prossigo para o alvo, ou seja, continuo correndo pelo prêmio, corro pelo prêmio. Qual é o prêmio maior? A gente vai receber muitas dádivas, a gente vai receber muitos presentes. Lá em Apocalipse diz que o galardão vem com ele. O que é galardão, pastor Marco? Galardão é recompensa, então ele nos dará recompensa. Dentre muitas recompensas, quero destacar uma que é mais importante para mim. Sabe qual, irmãos? Quem quer saber? Quem quer saber? Levanta a mão quem quer saber. Dentre muitas eu destaco uma que é a mais importante para mim. Entra para o gozo do teu Senhor. O que é isso? Deixa eu trocar por miúdos. Vida eterna para ti, nunca mais morrer, para ti nunca mais sofrer. Desfrute de uma vida abundante, uma vida eterna, meu filho. Porque o mais importante para mim estar servindo a Deus, eu não sirvo a Deus porque eu tenho medo de ir para o inferno. Não. Eu sirvo a Deus porque eu aprendi a amá-lo e eu quero depois dessa vida viver para sempre com Ele. Eu também, se eu negá-lo, se eu não ir até o fim da minha carreira, da minha corrida, eu também vou viver eternamente, mas porém, longe dEle. Eu quero viver eternamente para sempre com Ele. Jesus falou assim, ó, eu vou preparar um lugar para vocês, e se eu for, e Ele foi, virei outra vez, nós estamos esperando o arrebatamento da igreja, ou a morte individual de cada um de nós, e vos levarei para mim mesmo, disse Ele, para que onde eu estiver. Já pensou nisso aqui? Para que onde, pense bem, para que onde eu estiver, estejai-vos também. Que coisa linda, meu Deus, isso aqui é muito forte, esses detalhes da palavra, para que onde eu estou, estejai-vos vós também, ou seja, aonde Deus mora? Na eternidade, no céu, na nova, nós sabemos, João teve a revelação, ele mora na Nova Jerusalém. Para onde a igreja está caminhando? Para onde a igreja está indo, pastor Marco? Para Nova, faz assim, ó, para Nova Jerusalém. Ei, não é essa Jerusalém terrena que está aí, que é a cidade do grande rei, disse Davi. É a cidade do grande rei. Jesus ama aquele pedacinho lá. Jesus ama aquele povo ainda, o povo judeu, vai salvá-los. Tanto é que é uma nação que subsiste, né? Resiste a tudo e a todos ao longo do tempo, está aí, ó. Quantos povos deixaram de existir? Os maias, os astecas, tantos. Eu estava fazendo uma lista nesse dia de muitos povos, os amorreus, jebuseus, aqueles povos já não existem mais. Não existe mais, mas o povo judeu está aí. Por quê? É o povo de Deus. A igreja é amada também assim como Deus ama. Paulo disse, Deus não se esqueceu do seu povo para sempre. Deus ama a igreja. Aí por Ele tanto amar, Ele disse assim, ó, eu quero que vocês estejam aqui onde eu estou, na Nova Jerusalém. E aí quer dar uma alegrada, uma empolgada no teu coração? Quer se empolgar, quer se alegrar? Quer ter aquele gás a mais para continuar?
Chega em casa, tu lê sobre a Nova Jerusalém em Apocalipse. Dá uma lida lá. Aí diz assim, ó: e não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais lamento. Há gozo, paz e alegria. A Nova Jerusalém, aí dá toda a descrição. Claro que é um pequeno vislumbre, né, de uma grandiosidade, mas a gente já se alegra por esse pequeno vislumbre do que é a Nova Jerusalém e a cidade que Jesus preparou para nós. Irmãos, posso falar uma coisa para vocês aqui? Não importa o que as pessoas pensam de mim, mas eu estou cada dia mais crente. Eu estou cada dia mais crente. Eu estou descobrindo isso em mim. Sabia, irmão? Eu estou cada dia mais crente. Crente em Jesus, apaixonado por Ele. Vamos nos colocar de pé. Cada dia mais. Cada dia mais. Agora, uma coisa é: eu tenho que continuar mesmo debaixo de intenso combate e luta. Eu tenho que continuar. Diga para o seu irmão, diga assim: meu irmão, mesmo diante de um intenso combate espiritual, fala para ele: continua, irmão. Não rede o pé, não ceda. Não desista. Não desista, vá até o fim. Olha o que ele disse para Daniel: Daniel, vá até o fim, Daniel. Tu, porém, vai até o fim, disse o anjo, disse para ele. Tu, porém, vá até o fim. Jesus falou sobre isso. Jesus disse: olha, aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele falou. Então vamos continuar. Fecha os teus olhos, nosso Deus. Eu sei que sempre o Senhor nos ouve. Todas as vezes que clamamos, toda vez que chamamos por Ti, Tu prontamente nos atende. Ó grande Pai que Tu és, ó Pai querido que Tu és, lindo e maravilhoso, que assiste os Seus filhos em toda e qualquer circunstância, que está conosco, que nos dá a vitória, que nos dá a sua graça. Ó meu Deus, Te glorificamos, meu Senhor, Te damos louvores por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado. Eu Te peço aqui, eu peço por mim e pelos meus irmãos que estão aqui, nos dá força para continuar, meu Deus, essa corrida que nos foi proposta. Nós precisamos continuar correndo, indo de encontro ao Senhor, como o Senhor está vindo de encontro a nós. João disse: eu vi a Nova Jerusalém que do céu descia. Ou seja, o Senhor está vindo ao encontro da sua igreja. E aquele que para, meu Deus, não vai desfrutar desse encontro que será nos ares, como disse Paulo. Paulo disse: seremos arrebatados e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Será muito lindo, meu Deus. E aqueles que desistiram não vão participar desse encontro que será espetacular. Coisa inimaginável pela nossa mente tão curta, tão finita. Ah, meu Deus, que o Senhor nos ajude a permanecer. Ajude os meus irmãos que estão aqui, ajuda todos nós. Ah, meu Deus, que cada dia mais nós possamos ser mais crentes, mais temente, mais obediente, mais disciplinado com as coisas de Deus. Ah, meu Senhor,